Hello! Eu tô rindo de você aqui. Por quê? Sua carequinha tá parecendo o malvado favorito. Nossa, eu tava vendo aqui, eu tô cabeçudo, tá parecendo uma moringa, meu. Eu olhei e falei, nossa, tá parecendo uma moringa na minha cabeça. Que globo, hein? Oh, Que globo. Jesus! Caraca, o bagulho aqui tá torto. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, Cláudia. O negócio tá meio torto aqui. Peraí. Ai, eu não consigo ver quem tá chegando, quem não Não, tá. até agora parece que não entrou, não. É? É, agora tá. Por enquanto, estamos só nós mesmo. Eu acho que foi. Aí, beleza. Ajeitou? Show! Mais uma! Aff, que frio, hein? É, tá gelado, né? Nossa senhora, ele falou que esses dias aí vai ser pra gente esperar que o negócio vai, né? Você viu lá no Nossa, sul, no Mato Grosso do Sul, tudo abaixo de zero. Nossa senhora, cara. Deus me livre. E doer. Até é aquele frio que até dói, né? Uma vez eu peguei um frio aí eu tava em Gramado, cara. Aí surgiu acabou pegamos um frio lá de zero graus. Cara, é um frio que dói. Que dói. Não Imagina gosto, negativo ainda. Ó, o Vitor. não Fala, gosto. Vitor. Boa tarde. Boa Você vê aí, tarde. Cláudia, que tá Oi? entrando, não? Você viu que... Você consegue ver quem Agora tá... eu vi, Viu? É vi. o Vitor, conhecido nosso aqui, fisioterapeuta. Vi. Boa tarde, Vitor. Então, e aí Ajeitando aqui. pegamos esse frio lá, nossa senhora, cara. Dói. Eu não gosto. Não, eu sinto muito frio. É, Qualquer então, ventinho e pra pior que mim eu curto, sabe? é. Mas esse frio assim, extremo de até doer, eu não curto não, mas eu curto um friozinho. Sou chegada no friozinho. Vamos lá então? Vamos Mais lá, vamos uma? que vamos. Então Vamos, vamos. 2h. Já passou um horário aí, né? Então vamos lá. 2h. É 2h10, vamos lá. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde para quem está ao vivo. Bom dia ou boa noite para quem for ver a gravação. Então, estamos aqui na live número 26 do programa de lives, aí, os bastidores do emagrecimento. Do lado de cá, né, tá o Odair Júnior. Eu sou especialista em comportamento, né, humano, sou treinador comportamental, sou um educador físico de formação. E do lado de lá está minha amiga, companheira de live, pode se Cláudia apresentar. Luz. Estou aí como assistente do Júnior nesse projeto dos bastidores, né, Júnior? Para a Sim, gente sim, trazer dúvidas, bater papo, falar aí mais sobre os bastidores, né? sim. Que a intenção do Júnior é trazer justamente essa parte que é um pouco mais oculta, né? Que quando se É isso pensa em aí. emagrecimento é muito comum as pessoas já ligarem imediatamente à alimentação e à atividade física, que Sim. são um tripé aí, né? São duas coisas importantes, mas a parte comportamental aí dos bastidores que não é muito falada, É né? algo bem profundo, né? Que poucas pessoas falam, né? Poucas empresas falam, poucos profissionais falam. E a gente está aqui contribuindo com essa parte, né? E hoje o tema é como se fosse uma continuação, né, da nossa live número 24. Então, a live 24 foi os sabotadores internos do emagrecimento e hoje o tema é mais sabotadores internos do emagrecimento. E o que seria isso, né? Então, a gente vai trazer aqui padrões de pensamentos que as pessoas carregam com elas, muitas vezes consciente e na maioria das vezes subconsciente, que faz com que elas instalem na vida delas ciclos, né? Ciclos viciosos que acaba sempre utilizando o alimento, principalmente os hiperpalatáveis, né, os industrializados, como uma fonte de alívio de pressão, né? Alívio das angústias. Então, nós já falamos sobre esses pensamentos na live 6, se eu não me engano, deixa eu consultar aqui. Na 6, a gente já falou alguma coisa sobre isso, na 24, e na live passada, que era o número 25, né, foi a live de número 25, a gente falou de como se cria, né,
como se cria o ciclo de realidade, ou vicioso ou, né, virtuoso. Aí as pessoas devem falar, ué, mas o que isso tem a ver, Júnior, com a live de hoje? Porque esses pensamentos que a gente trouxe, né, que a gente falou lá na live 6, na 24 e hoje, é o início desse ciclo. Então ele funciona como sempre um gatilho para desencadear os ciclos de realidade, né? Então lembrando, aqui vamos lembrar rapidamente, que no ciclo, toda vez que eu tenho um ponto de vista, eu tenho um pensamento, eu acabo projetando no mundo aquilo que eu imagino, que eu vejo, né? Então aí eu acabo me inserindo nesses padrões, tenho ações compatíveis com o que eu acredito, né? Mediante esse mundo que eu acabei criando, e os resultados são iguais. São iguais, não, são congruentes, né? São proporcionais a tudo aquilo que eu criei. E quanto mais proporcional, né? Quanto mais resultados eu tenho, mais eu reforço o ponto de vista, que é onde eu começo a gerar esse ciclo de pensamentos, né? Então, isso pode ser, dependendo das consequências, se forem consequências ruins, é um ciclo vicioso, né? Que é o que a gente acaba trazendo, a gente vai trazer aqui padrões de pensamentos que acaba alimentando um ciclo vicioso, né, da pessoa com relação à alimentação ali, como ela se relaciona com a alimentação. Mas não é só um ciclo vicioso, existem também os ciclos virtuosos, que é a partir do momento que eu entendi, né, que eu tô indo por um caminho errado, eu adapto esse meu ponto de vista, que é aquilo que a gente falou em algumas lives, né? Então eu mudo a chavinha, mudo tudo o restante, mudo o meu mundo, mudo a pessoa que eu sou, mudo as minhas ações, os meus resultados. Então isso acaba sendo, né? A gente acaba criando ciclos virtuosos também, tá? E lembrando também que a cada 10 pessoas, né, no Brasil, a cada 10 brasileiros, eu atualizei, lembra que eu falei que eu preciso, com relação à obesidade, eu precisava atualizar? Então, a cada 10 pessoas no Brasil, 6 têm problema de excesso de peso, ou seja, sobrepeso, e desses 6, quase 50% mesmo, entre 2, até mais que 2,5%, está num quadro de obesidade, isso em 2019. Então, isso é uma pesquisa atualizada pelo IBGE em 2019. Então, antes da pandemia, né? Então, é bem importante a gente salientar, antes da pandemia. Então, a pandemia ela veio, ela deu uma saculejada aí na sociedade. Então, acredito depois, né? Então, 2020 não teve pesquisa, por conta lá das questões lá, que tudo que envolva a parte de economia. Provavelmente 2021 terá, e aí a gente vai ver né, como que está ali, finalzinho de pandemia, quer dizer, acredito, né, tomara que seja um finalzinho de pandemia, como a gente vai sair com relação ali à parte de sobrepeso e obesidade, né, no Brasil. Eu acredito que afetou o mundo também, mas esses números aí são relacionados ao Brasil. Então, é muito importante a gente salientar, né? Por que a gente fala tanto dos bastidores, né? Por que a gente fala tanto de comportamento? Que é isso, né? Igual a Cláudia comentou no início, não tem a ver somente a alimentação e exercício. Alimentação e exercício são muito importantes, só que existem outras coisas que poucas pessoas conhecem, poucos profissionais também divulgam, e também tem ciência disso, né? Que é o nosso comportamento, né? Então, 85% de todo esse problema que eu citei aqui, né? De sobrepeso, de excesso de peso, 85% é decorrente a problemas relacionados a comportamento. Somente 15% tem a ver com parte genética, hormonal, né? Então, parte física, que normalmente as pessoas falam, não, porque eu sou... tendência da minha família. Tendência, tendência, né? e não é. 85% é relacionado à parte comportamental, emocional, né? Então é muito importante. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla do comportamento, né? Que não adianta você ficar gastando, persistindo mais o mesmo. Mudando de nutricionista, iniciando novas dietas, né? Porque muito provavelmente, acho que a maioria do que você fez sem tirar as radicais, se você foi fazer com um nutricionista, a maioria já ia dar certo. É que a gente não consegue persistir, né? A gente não consegue ter consistência nisso. E aí, hoje a gente trouxe mais padrões de pensamentos que alimentam esses ciclos viciosos que
possivelmente as pessoas podem se identificar aqui ou não, ou as pessoas que forem assistindo as gravações podem se identificar. E se, já vou até avisar, né? Se identificar, fala, eu sou esse aí, né? Já põe nos comentários, fala, esse padrão é meu, né? Esses pensamentos faz parte da minha rotina, porque para a gente entender exatamente um pouco mais, né? Do público, saber um pouquinho mais ali, qual é a dor mais latente, que é para a gente ajudar mais, né? Essas pessoas aí. Na nossa trajetória. Sim. Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais algum recadinho aqui. Não, é isso aí. Eu acho que é isso aí, né? Acho que estamos na... Ficou claro, Cláudia, até agora? Acho que ficou, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que a gente apresentar, né? O que foi apresentado até aqui, as pessoas que estão ao vivo ou as pessoas que forem vendo aí as gravações, deixa nos comentários, é muito importante. Porque se for... essa está sendo uma continuação aí de uns temas que nós já fizemos, né? Demos entrada em outras lives, né, Júnior? É isso aí. Tem, esse tema a gente falou, né? A gente falou dele na live 6, na live 24 e agora a live 26 a gente está falando novamente desse tema, que é muito, muito importante, porque assim, além de padrões de pensamentos que acabam sendo sabotadores, né? Eles trazem muito recompensa secundária, né? Então, tem muita recompensa por trás disso. Por isso que as pessoas dificilmente conseguem sair desse padrão, né? Então, é muito importante que, junto com um pensamento que atrapalha, tem algo muito importante, valioso, que fortalece esse pensamento. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, né? Então, vamos lá? Vamos começar a falar sobre os padrões de pensamento, Cláudia? E se ficar dúvida também, você vai me dando um toque, tá sua mesmo, se você vai fazendo o papel da mediação aí. Né? Então, ó, a dúvida que eu trouxe hoje é número 1, dúvida não, o padrão, né? Número 1 que eu trouxe hoje é relacionado à proteção dos filhos. Então, é assim, mais acontecem com mulheres, né? Que acabaram se separando, mas têm filhos desse relacionamento, né, desse primeiro relacionamento, vamos dizer assim. E para proteger os filhos de um possível, de um próximo relacionamento na cabeça dela, né? Tipo, proteger, mas proteger do quê? Vai se relacionar com um vilão? Não, mas é que na cabeça dela, ela, por proteção, ela acaba aumentando o peso, né? Ela acaba aumentando o peso para afastar possíveis parceiros, né? Possíveis namoros, possíveis relacionamentos, tudo isso para proteger filho. Então, pode ser que as pessoas já começam a se identificar com isso, né? Ou não, mas acontece, tá, gente? Você fala, nossa, acontece, com quem não acontece, você fala, nossa, será? Sim. Acontece uma separação e aí... Como o bastidor tá bagunçado, né? No aspecto aí de sentimental do relacionamento, né? Isso se for só ele, né? Porque quando a mulher se separa, aí tem a questão do relacionamento, tem a questão financeira que vai envolver aí a separação. Tem isso. Bagunça tudo, né, Júnior? É isso, e aí, não sabe. E muitas vezes... nada. E muitas vezes o que acontece? Ou o final de relacionamento, a separação, muitas vezes acabou sendo bem bagunçado, bem confuso, com muito conflito. Às vezes o filho ou os filhos veem. Então a mulher na cabeça dela fala, nossa, eu não quero mais isso para os meus filhos, né? Então eu não quero que eles passem mais por isso. Ou se não, até pode ser que até amigavelmente, acabou bem amigável. Pô, o pai nossa, um pai tanto, e eu não quero que meus filhos tenham outro pai, sabe? Então, tipo, meu relacionamento acabou, mas ele é um ótimo pai para as crianças, ou pro meu filho, para minha filha, e eu não quero que eles tenham outro pai. Então, é um modo de acabar protegendo os filhos, só que tem consequências a médio, longo prazo, né, para a saúde da mãe, no caso, né, que a gente falou. Eu acho que isso é mais recorrente com mães, que são as mães que acabam ficando, né, na maior parte das vezes com os filhos. Então, aí no caso, em vez de proteger, se a saúde começa a ficar debilitada, né, é uma proteção até a página 2, né, porque se você, né, tá ficando doente, como que você vai proteger os seus filhos, né? Doente. Sim. Então, acontece. Tá? Então, esse acaba sendo ali, hoje é o primeiro padrão de pensamento e comportamento, né?
que a gente está trazendo aqui. O segundo é aquela mulher, né, ou homem também, que tem dificuldades sexuais, então tem medo de viver a sexualidade de alguma forma, enfrenta alguns problemas de ordem sexual e enxerga, né, o subconsciente enxerga no sobrepeso ou na obesidade uma proteção para não precisar resolver, para não precisar lidar com isso, né? Então, eu acabo afastando qualquer pretendente, né? Ou o homem acaba afastando qualquer pretendente, ou a mulher também, por conta, né? É uma forma de proteção também, autoproteção, que acaba gerando também consequências aí a médio e longo prazo que não são agradáveis, né? Então, é muito importante as pessoas que se veem nessa situação, porque não é tão simples você identificar isso, mas conforme a gente fala, pode ser que as pessoas consigam falar, ah, caraca, faz sentido. Se fez sentido, se incomodou a pessoa, se fez Pode ser sentido, um então escape para a pessoa, né? E aí, inconscientemente, ela age assim, né? Como um escape, né, Júnior? é isso aí, é isso aí. Então, já que eu tenho dificuldade de lidar com isso, né, por algum motivo, sei lá, alguma coisa que veio ao longo da minha história, acabei desenvolvendo algum problema de ordem sexual, cara, para eu não precisar ficar lidando com isso aí, né, o meu subconsciente enxerga no sobrepeso ali a proteção necessária para não precisar lidar mais com isso aí. Né, que é uma armadilha, né? Acaba sendo uma grande armadilha. Né? Então, é aquilo que a gente fala, cara, se você entendeu que existe isso, se você viu, a partir do momento que você viu, resolva. Resolva, porque uma vez visto, não tem como desver. Então, a vida ela vai ficar colocando todos esses desafios toda hora na sua frente para você resolver. Né? Agora, até o momento de quando você vê, né? Então, muitas vezes a pessoa não, que a gente fala, né? Que às vezes a pessoa está na incompetência inconsciente, ela não viu ainda que ela tem um problema, isso, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que ela entendeu que ela tem aquele problema, que ela precisa resolver, resolva. Arrume uma estratégia, procure ajuda, procure profissionais, o coaching ajuda, a terapia ajuda. Existem alguns profissionais aí no mercado que podem, né, dar um apoio aí para a pessoa resolver essas situações aí. Tá bom? Beleza? Então, essa foi a 2, né, que a gente falou. Número 3, vergonha de chamar atenção e medo do flerte. Né? Então, pode acontecer também com relação a homens e mulheres. Né? Então, vamos citar aqui exemplos que nem, por exemplo, de pessoas que chamam atenção pela beleza, né? pelo jeito de ser. E, cara, um exemplo aqui, tá? Estou falando um exemplo esporádico. E constantemente lida com... recebe flertes, tanto de mulher ou de homem, né? Dependendo. E a pessoa é casada, tem um relacionamento e, cara, respeita muito aquele relacionamento e não quer se ver nessa situação. Pô, toda hora tem que ficar esquivando disso. Cara, então, muitas vezes o subconsciente fala, então, aumenta seu peso. Né? Então, relativamente, muda um pouco a sua forma física para, de repente, você não chamar tanta atenção. Né? Então, e você não precisa ficar lidando com esse questionamento. Pessoas tímidas, né? Pessoas tímidas que chamam atenção também. Então, às vezes encontra no sobrepeso ou na obesidade uma forma de se refugiar ali do flerte, né? Pô, não sei lidar com essas situações, o que eu faço? E aí, aí o cérebro ele dá um jeito de proteger, né? A pessoa, mas ele é aquilo, te dá uma recompensa, só que essa recompensa gera consequências, é a balança. Né? Então, até onde isso vale a pena? Né? Então, chega uma hora que se a pessoa até então não apresentar nenhum problema de saúde, está tudo bem. Se a pessoa lidar bem com isso, está tudo bem. Mas chega uma hora que pode ser que a saúde começa a cobrar, né? Cobrar. E aí a pessoa vai ter que... Aí ela fala, mas então eu vou me alimentar melhor. E vou fazer exercício físico que eu vou resolver essa situação. Se ela tem essa questão com relação a não chamar atenção, você acha que ela vai conseguir? Né? A hora que ela estiver começando a dar resultado, começar... tá indo e começou a chamar um pouquinho mais na cabeça dela, né? Começou a chamar um pouquinho mais de atenção. Opa, para tudo, para tudo, para tudo, né? E vamos voltar para o modelo antigo.
O Então, inconsciente protege a gente de todas as formas, né? sim, De acordo com o nosso pensamento, né? Com que aí, de acordo com o que a gente, com que a gente, aquilo que a gente é a significa, né? nossa verdade, né? É a Que é nossa verdade verdade. para nós, né? É isso aí. E esse padrão, né, de pensamento e acaba gerando o comportamento, onde que acontece esse pensamento? Lá no início do ciclo da realidade, né? Então a pessoa começa a criar um ciclo ali. Então, cara, então tá. Então, se eu chamar atenção, não vou saber lidar com isso, não sei o quê, papapá, então eu me torno uma pessoa, eu transformo, né? Eu crio um mundo para mim daquilo, né? Que eu preciso aumentar meu peso, minhas reações são iguais. E aí, você percebe que se a pessoa ela não quer mais chamar atenção, ela começa a mudar o físico dela e ela começa a ter resultado positivo, ou seja, não chamar atenção, que é o que ela tinha medo. Ela começa a reforçar, falar, é aqui mesmo o caminho, então. Tá certo, é isso mesmo, é assim que eu vou seguir. Aí a saúde começa a apitar, né? De um lado ela tá tendo recompensa, mas lá na frente a saúde começa a apitar. Aí ela começa a ficar naquela sinuca de bico, né? Porque, não, preciso mudar minha vida, preciso. Aí, a partir do momento que ela começa a mudar, que ela percebe que pode ser que ela chame atenção, aí dá um jeito de, opa, volta. Né? Então, essa é a número 3 que a Três. gente trouxe hoje, né? É a 3. Então, Sim. vergonha de chamar a atenção, né? Medo do flerte, que é a fuga da beleza, né? Na cabeça da pessoa. Número 4. Isso é comum também, tá? Eu já ouvi pessoas falando. Hoje, eu acho que com as mídias acabou até valorizando um pouco essa crença, que é aquela crença que se eu for atraente, eu sou vulgar. Né? Às vezes a 3 caminha com a 4 aqui que a gente está falando. Né? Então, cara, se eu sou atraente, eu acabo sendo vulgar. É aquela pessoa que só quer cuidar do corpo, só quer chamar atenção. Né? Então, na cabeça dela, ela fala, puta, então, ser bonito, ter um corpo legal é a mesma coisa de ser vulgar. Né? E Fútil, né? acaba A pessoa parece que ela é fútil, né? a pessoa acha que ela é fútil. E o que acontece? Aí hoje a gente pega o Instagram, né? Pega as redes sociais. Aí você começa a ver algumas coisas, a pessoa fala, não falei? Né? Porque aí ela começa a generalizar. Falei, ó. Aí tem o julgamento, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, essa ó, fulana, o ciclano, ó, aí, ó. Aí. Né? Então acaba reforçando. E dá, né? E a partir do momento que a gente entende que dá para ser atraente e não ser vulgar, cara, né? Como que eu vou fazer? E pô, acontece isso, Júnior? Acontece. Acontece. Eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Eu já ouvi pessoas pessoalmente falando, mas não era num processo. Né? Pessoas próximas a mim, assim, não estavam num processo de coaching, numa conversa, num bate-papo, a pessoa soltou, falei, aí eu falei, ó, aqui, né? Aí tem, né? E é uma pessoa que tem problema de sobrepeso, né? Não está não está num momento de obesidade ainda, mas tem sobrepeso e já tem consequências. Esse sobrepeso Ô, já Júlia, mas apresenta. essa pessoa que também, ela cria esse pensamento aí, se ela tá com sobrepeso também, e às vezes essa mentalidade dela também não é uma forma de, eu não preciso fazer nada, porque como eu não quero Sim, ficar fútil, como eu não quero ver como uma pessoa vulgar, deixa eu ficar no meu sobrepeso mesmo, que eu tô mais. Não é uma forma dela não precisar fazer nada? é de defesa, né? No caso, muitas vezes a pessoa fala: Nossa, como que eu vou chegar nesse ponto? Que pode ser também, né? É a teoria do elástico. Cara, como eu vou conseguir melhorar minha vida, meu corpo, minha saúde nesse ponto? Melhor e já tem alguma coisa relacionada a esse lance do ser atraente, ser vulgar. Falar, melhor falar que é ser vulgar mesmo, porque eu não preciso me esforçar, ficar aqui quietinho no meu cantinho, que a culpa não é minha, né? É, Né? Que é a zona de conformismo. Tem também. Tem também. Até onde, né? Até onde mesmo a pessoa acredita que ser atraente é vulgar, ou até onde isso é só um escudo, né? Até onde isso aí está só se escondendo atrás disso. Né? Mas também pode ter pessoas que realmente, do fundo do coração, acredita que ser atraente pode ser vulgar, né? Certo? certo. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, tiverem alguma colocação, né? Se quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Fiquem absolutamente à vontade, tá bom? Que aqui é um bate-papo aqui,
É um café da tarde. Agora, ó, vamos lá para número 5. Ah, esse aqui, nossa, esse é um clássico. Esse aqui é o prazer de comer no topo da hierarquia. Então é aquela pessoa que sente mesmo. Fala, nossa, mas é gostoso demais. É bom demais da conta comer, não é? Que é aquela pessoa que tem o prazer em outras coisas, mas o comer. Ah, mas o comer, né, negócio? Acostumou, né? Igual o Pica-Pau, aquele filme do Pica-Pau, que ele comia o negócio e ele fazia assim. Júlia, ver uma pessoa gordinha comer é muito gostoso também. Eu adoro ver O gente que, gordinha que comendo. come com vontade, né? E Come! normalmente as pessoas buscam aqueles que vão que atingem, né? O cérebro é muito esperto, ele fala, ó, vai lá no hiperpalatável lá que vai direto no sistema de prazer. São os viciantes, né? O açúcar, né? O pão. Nossa, o pão, eu vou falar para você, viu? O pão eu tenho dificuldade. Pão é um negócio que me pega. Eu fico assim, ó. Né? Eu como pão, mas eu me controlo para não comer demais, porque é bom, é bom. E as pessoas que têm, né, esse padrão de pensamento, de, nossa, é bom demais da conta. Isso aí, cara, que a gente fala, né, que é o prazer em comer como topo da hierarquia. É aí que a gente tem que fazer, né? Qual que é a saída? Você começar a trabalhar outros prazeres para tomar essa posição, né? Então você precisa abafar esse modo de pensar e colocar Ele outras pode coisas. comer, é um prazer, mas ele não pode estar o tempo inteiro lá no topo, né? Não, não pode. Você pode ter alguns momentos. Nossa, que legal, pô, que Nossa, hoje gostoso eu tô isso, louca, mas isso louca não para pode ser comer um um pão padrão. de queijo, ó, nesse frio. Nossa, cara, um bolinho de fubá com goiabada. Ai, Ô, coisa, ô trem bom, né? né? Não Mas isso pode ser. dentro do equilíbrio, né? E lembrando que a Sim, pessoa pode comer também, né? Que eu falei aqui, como sim. pão, né? Pode comer, mas só tem que tomar cuidado que você não pode comer demais, né? Essas coisas, né? Essas coisas que, que normalmente quando a pessoa tem esse pensamento, né? Esse padrão, ela busca nas coisas. Normalmente é aquela que é mais carregada de coisas que vão alimentar o nosso sistema límbico, né? O açúcar, que é o que mais nos prejudica, né? Que é o que porque é comprovado cientificamente que existem alimentos que atuam diretamente no sistema límbico, né? Então, E o é isso. açúcar é altamente viciante, né, Júnior? Mais que cocaína. Mais que Já cocaína. pensou? É Que loucura, mais de né? 6 vezes. É mais de 6 vezes. O poder de vício do açúcar é maior 6 vezes ou mais do que a cocaína. Né? Então, Eu gostaria de cortar assim 100% açúcar. Eu não consigo tomar café sem açúcar, eu não consigo ainda. O Jô toma, eu não sim, sim, consigo. sim. Eu gostaria de eliminar, mas eu não consigo mesmo. Ah, mas Mas se é não. pouco, meu uso é pouco, mas Sim, eu sim. gostaria de eliminar, porque eu sei que é uma coisa muito prejudicial, né, Júnior? Sim. O açúcar pouquinho, eu acredito que não, né? Se a gente faz, porque depois de uma certa idade, a gente passamos dos 30, a gente já tem que começar a fazer alguns exames recorrentes, né? Com relação à parte. Então, se não está afetando ali parte de glicemia, se está tudo em ordem, um pouquinho de açúcar, né? Mas tem gente que já não vai poder, né? Tem gente que. Porque não é só o açúcar, né? É o açúcar, aí tem outros alimentos que acabam virando açúcar, né? Vira, Então, a pessoa, sim, mas eu consumo pouco açúcar. Pô, mas você consome muita massa. Então, e assim vai, né? E assim vai. Então, é sim. esse equilíbrio. Então, e aí, quem pode ajudar nesse sentido? Nutricionista, né? O nutricionista pode ajudar, mas a pessoa tem que entender que não adianta também só o nutricionista ajudar se ela está com essa ideia de prazer nessa alimentação. Então, ela tem que saber lidar com isso. Então, o que eu vou colocar? O que eu vou colocar no lugar, né? Que pode me trazer prazer a ponto de, cara, o açúcar, esse tipo de alimentação não ser tão importante para mim. Né? Então, porque senão vai ficar bate e volta. Vai no nutricionista, desiste do nutricionista. Vai no nutricionista, desiste do nutricionista. Vai, faz exercício. E muitas vezes começa a fazer exercício. E depois eu vou tem um aqui que vai entrar muito nisso. Que começa, faz exercício, putz, olha, agora eu tô fazendo exercício, agora eu posso, pô, agora eu posso o açúcar, porque eu tô fazendo exercício. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Sim. A ciência já está mostrando que o impacto no emagrecimento
é muito pequeno do exercício. Ele tem um grande impacto na saúde como um todo. No emagrecimento é baixo. É baixo. Né? Sim. Isso nós falamos os 5, né, Cláudia? Sim, foi. Número 6. Esse aqui também acontece. Isso aqui acontece. Deixa eu ver se eu posso... Tá. O número 6 é a supervalorização da intelectualidade e a negação do corpo. Ou seja, a pessoa tem aquela crença que ser saudável e magro é ser fútil. Né? Então, a gente trouxe aqui na live 25 a história da Vitória. Né? Sim. Então, ela por conta do trabalho. Então, é mais ou menos isso que passa na cabeça dessa pessoa aqui que a gente está falando. Porque, cara, pô, eu trabalho demais, eu estudo, eu me empenho, eu não tenho tempo para essas coisas, não. De ficar me alimentando bem, eu vou comer o que tem aqui na minha frente, porque eu não tenho tempo para isso, não. É isso. Né? Então, é aquela pessoa que acha que cuidar da saúde, se preocupar, acaba tomando tempo para fazer coisas que, na opinião dela, é mais importante, né? Que, no caso, é estudar, se aprimorar de conhecimento, quer dizer, se aprimorar de conhecimento não, né? Se alimentar de conhecimento, mas você acaba não sendo sábio, né? Porque você tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria, porque você se você não resolver isso, o seu conhecimento vai durar menos tempo. Né? E acontece muito, né? A Vitória lá da nossa live passada era uma pessoa dessa, né? Que o médico chegou a falar para ela, o cardiologista falou com ela, falou: você precisa mudar seu estilo de vida, só que ela não tinha tempo para isso. Porque ela estava em ascensão profissional, cara. Ou eu aumento ou melhor, né? Continuo nessa levada aqui profissional, ou eu cuido da minha saúde. E aí até que um belo dia a Vitória não acordou, né? Então, Sim. Tá, então, ficou claro, Cláudia? Ficou claro? Sim. Ficou claro desse número 6? É a supervalorização da intelectualidade e negação do corpo. Sim. Então, tá? Número 7. Isso aqui também eu conheço, tá? Eu conheço pessoas aqui que se enquadram muito. Rivalidade com a imposição social da magreza. Então, às vezes imposição social da sociedade, imposição da família também. Então, da mesma forma que na live 24 a gente falou dos pais e dos avós que fomentam, né, ser gordinho, falam que ser gordinho é ser bonitinho, tá com saúde, fica gordinho. Tem pais, né, e hoje em dia eu acho que mais os pais, eles pegam, né, em cima, falam, fica falando, né, você tá ficando gordo, você tá aumentando o peso, e não sei o quê. E como rivalidade, a rebeldia, a pessoa acaba instalando ali uma forma de afrontar os pais, né, que ficam incomodando nesse sentido, pais controladores, que quer que eu faça tudo do jeito deles, então, eu vou ficar gordinho também. Né? É assim, então eu vou ficar, quero só ver. Isso aí não tem como. Né? É uma forma. E eu conheço, tá? Eu conheço pessoas assim. Já contou uma história aí de uma mãe que queria emagrecer o filho de todo jeito, né? Já contei também. É isso aí. É isso aí. E o filho. Você ficava com ele, era mínimo, né? Como personal lá na época. Sim. E você vê que não entra. Eu nunca cheguei a perguntar para ele, né? Eu nunca cheguei a identificar isso nele. Mas podia ser, sim. Podia ser. Porque, assim, identificar que ela é extremamente controladora, eu consegui identificar. Né? Então, eu consegui identificar que ela queria que ele fizesse exatamente. Né? Tanto é que. Ela queria controlar ele e você também. Sim. Aquela pessoa extremamente controladora que controla todo mundo e acaba se descontrolando diante da comida também, tá? Acaba que controla todo mundo, isso gasta muita energia, isso cansa demais, é uma forma de ela. Muitas vezes a pessoa que tem problema de compulsão alimentar ali meio que escondido, ninguém sabe, né? Então, e esse menino era engraçado que uma das pessoas que ele mais admirava era a irmã. Sabe o que a irmã fez? A irmã logo ela foi fazer faculdade bem longe da família. Ela foi para o interior fazer faculdade e a irmã era a heroína dele. Tá vendo? Mas ele nunca falou por quê. Mas você começa a identificar alguns padrões ali, né? Sim.
e ele nunca falou também, nunca cheguei a identificar isso, que ele fazia por rebeldia. Não, eu vou ficar desse jeito, né? Pode ser também outros motivos. Pode ser que uma sensação de incapacidade associado, né? Ou às vezes pode ser os dois, né? A rebeldia com a incapacidade. Mas isso acontece muito, 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 muito. Né? Então a gente, né? Eu como pai, né? Os pais aí, tem que tomar cuidado, né? Com que a gente fica... como lidar com as situações, né? Eu acho que os filhos, a gente tem que buscar proteger, mas eles precisam também ter autonomia, né? Uma certa autonomia. E o duro é como a gente vai falar isso, né? Como a gente... né? porque as intenções muitas vezes são boas, porque não é o que a gente fala, né? É como a gente fala. Então, a gente fala com a melhor das intenções, mas às vezes o lado de lá não enxerga isso. Então, como a comunicação é muito importante. Ele vai interpretar de acordo com o entendimento dele, né? É a cena que ele cria, né? Para ele, né? Para a pessoa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É o jeito que a pessoa entende. Por isso que a comunicação é um negócio assim que... Lembra que teve uma live que eu falei dos filósofos, que um dos primeiros requisitos para se entrar para a academia, lá, academia de Platão, não lembro se era Platão né, que Platão criou a escola, né? Criou o conceito escola. Mas eu não sei se era nessa época aí que um dos pré-requisitos que eles usavam para começar a preparar as crianças era a comunicação. Então eles mapeavam a comunicação. Então a comunicação era muito, muito importante naquela época. Muito importante. E o quanto a gente se comunica menos hoje, né? A gente está perdendo um pouco esse lance do poder da comunicação. Principalmente, hoje é tudo meio que abreviado, né? Sei lá. Você vai conversar no Instagram, a galera fala pela metade. Sim. Até quando a gente recebe uma mensagem assim de WhatsApp, é tão engraçado, porque já aconteceu situações, Júnior, de eu ler a mensagem e, de acordo com o meu entendimento, ou talvez com o espírito que eu estava na hora, o sentimento que eu estava na hora, eu interpretei que a pessoa estava falando de um jeito. E aí o Jô leu a mesma frase, da mesma coisa, e talvez ele achou que essa pessoa estava falando chateada. E eu não, eu achei normal. E a mesma frase. Então, acho que a gente interpreta, né? Muito perigoso isso, né, Júnior? Sim, muito do ponto de vista de cada um, né? Muito do ponto de vista de cada um. E a gente tomar cuidado para não... às vezes, algo que a gente acha... Porque se a gente entende que a pessoa... Por exemplo, né? A pessoa chega e fala uma coisa que está meio enviesada. Se a gente... É difícil, né? É muito difícil a gente parar com isso. Vamos cortar esse padrão, né? Ali. Mas normalmente a gente tenta... Ou fica enviesado, ou muda comportamento com essa pessoa, ou rebate, né? Mas às vezes nem é isso, né, Júnior? Exato, exato. Às vezes começa a criar uma situação, né? Um ambiente que... Né? Então, o quanto a comunicação ali é importantíssimo, né? É importantíssimo. Sim. Nós falamos do 7, né? Da rivalidade, da imposição social da magreza, né? Ou da sociedade ou da família. Isso. Então, aí tem... Lembra que eu falei que vou falar daqui a pouco, aquela pessoa que trabalha demais, não sei o quê, usa a comida como prêmio ou autoconsolo. Né? Então, nossa, trabalhei demais, eu não sei o quê, papapá. E normalmente isso aí acontece nos bastidores, a hora que ninguém tá vendo, ou às vezes estão vendo, mas eu conheço, né? Eu conheci uma mulher que ela tinha uma carga horária gigante. Isso ela passou comigo, tá? Em processo. Ela tinha uma carga horária gigantesca. Além dessa carga horária gigantesca, ela era extremamente controladora. E toda vez que ela... E quando ela chegava em casa, à noitinha, quando a galera já estava meio que indo dormir, a forma de ela dar uma relaxada, um prêmio, eu mereço, era na geladeira. Então, era... tem muito pessoas que usam... Até porque eu mereço, e também, às vezes, Júnior,
A gente já passou por ambientes assim administrativos de grandes empresas que têm grandes exigências. É muito comum, é uma cobrança, uma pressão tão louca que é comum você ficar sem ir almoçar, sem parar para se alimentar, né? Quando você tem que entregar alguma coisa, aí você já não vai almoçar, depois você entra em uma reunião, sai de uma conferência, vai para outra. Então, também a pessoa essa bagunça também durante o Sim, dia dela, né? Tem essa compensação aí à noite, mas também tem casos também que a pessoa ficou sem comer o dia inteiro. Eu conheço sim. também. Sim, tem casos que de repente a pessoa, como que ela vai resolver isso? Cara, muitas vezes, que nem no caso dessa mulher, ela era uma mulher empreendedora, né? Então, ela era a dona do negócio dela. Mas exatamente, tem casos que está vinculado a coisas que a pessoa não tem ali o controle, né? Então, na empresa. Então, é aquilo que a gente falou na última. De repente, a comunicação pode auxiliar nesse processo. Então, pô, deixa eu me comunicar lá com quem precisa, porque muitas vezes a pessoa nem tá vendo o quanto eu tô me lascando aqui desse lado, né? Então aí vai lá, Sim, comunica, lógico, com um jeito, não vai sair metendo o pé na porta, sim. comunica, explica a situação A pessoa aí tem que muitas perceber que ela está num ciclo perigoso, né? é, Desequilibrado, é né? isso, Isso não porque se é a pessoa saudável, né? porque se a pessoa manter esse padrão e se adoecer, cara, ela não vai mais conseguir dar conta ali, o trabalho vai ficar sem ela, né? Então, Sim, e às vezes é uma pessoa que, bom, muito importante aqui para o negócio, para a empresa, só que se eu não sim, conseguir respeitar, né, também os limites dela, as necessidades dela, cara, eu vou ficar sem ela. Né? E aí sim. e a pessoa ela tem que. E muitas vezes o, o líder não vê isso, não viu isso. Aí cabe a pessoa, se ele não viu, cabe a pessoa avisar, né? Com jeito, se comunicar. Ah, mas ele já viu, putz, viu mesmo, ele já declarou que ele viu e quer manter você desse jeito, né? Porque a gente vai alimentando, né? Nossas fantasias. Não, que ele sabe mesmo, sabe. Tá claro isso que ele sabe. Então, né? Agora, tem a teoria do elástico também, né? Lembra que a gente sempre comenta. Pô, tá claro mesmo, o cara quer que eu me exploda, a pessoa quer que eu me exploda. Tá, então beleza. Então, ou você muda o ambiente, ou o ambiente te muda, ou você muda de ambiente. Né? Então, dependendo se for o caso, a pessoa, pô, essa empresa tá me ferrando, tá me consumindo. Então, será que não é hora de você começar a mexer seus pauzinhos e tentar fazer, né, buscar Pensar no outra todo, empresa para né? você trabalhar, né, uma outra ocupação? Pode Sim. ser. Mas antes disso, precisa saber se tá claro mesmo que essa pessoa sabe. Porque muitas vezes a gente acha que tá, ele faz porque ele quer me ferrar. Não sei, viu? Não sei. O óbvio tem que ser dito, porque É, não é óbvio. Tem é, nada óbvio, né? exato. Você Às vezes é sabe. óbvio para ela e para outra pessoa nem sabe o que ela tá falando. Fala, meu, o que você Sim, tá falando? Né? Então, fala, sim. ô, você, puxa, não sabia, ô, desculpa. Aí ajusta. Né? Porque tem Sim. uma coisa também, Cláudia, que eu é de um passado bem próximo aqui, né? É recente que eu comecei a ouvir através do canal da Nova Acrópole, alguns outros canais começaram a falar que existe um padrão de vício hoje também, que ó, e eu me pego, tá? Eu me vejo o quanto eu sou viciado nesse, nesse pensamento, que é a vitimização. Como a gente é vítima, né? Então, ai, sei o que, a gente fica alimentando essas coisas. E muitas vezes, aqui a gente falando, né, do prêmio autoconsolo, a pessoa, mas eu mereço, porque eu sofro tanto, tanto. E, cara, e às vezes o desafio dela é esse, só que ela é um gatinho, só que para ela é um leão, né? Porque ela acostumou, né? E a vitimização traz, muitas vezes a vitimização ela traz recompensa também. Ela traz recompensa para a pessoa, só que traz consequências. Então traz recompensas e consequências. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma pessoa que está compensando a vitimização né, com a comida. Só que, cara, eu tenho uma consequência com a comida, me relaxo, mereço, sei o quê, mas e aí, quais são as consequências? Né? Então e isso eu não tinha ouvido falar, e aí quando eu ouvi falar a primeira vez através da Nova Acrópole, falei, cara, não é que é?
A Como é que é? doutora Lúcia Helena fala muito É, disso, professora né? Lúcia Helena, aí você começa a entender, porque aí, como a gente tem, né, a teoria ali do hábito, então como se instala ali o hábito, você fala, cara, preenche tudo, vai dar recompensa, vai dar. Aí ganha consciência, né? E às vezes você se pega fazendo, eu me pego fazendo essas coisas, porque é isso, é coisa mal É. resolvida na nossa infância. É a criança interior falando mais alto, né? Fazendo birra. Aham. É, gente com mais de 40 anos e a criança ficar fazendo birra. Aí fala, nossa, que besteira, gente. E aí vai. Aí daqui a pouco você faz de novo. Mas que diacho, estou fazendo de novo isso aí. Né? Então, e, É, e muitas vezes a gente usa, né, as comidas hiperpalatáveis para compensar. E quando a gente usa, né, para o consolo, aonde que a gente vai? No hiperpalatável, no chocolate, no doce, nas coisas que tem mais ninguém vai sabor. na salada, né? Ninguém vai É. Eu usar mereço, vou me afundar num balde de alface. Nunca. exato. Exatamente. Exatamente. Vai aonde? Vai nos hiperpalatáveis. Lógico. E como a gente tem que se policiar, né? Como a gente tem que policiar. E é isso, a gente é ser humano, né? Só que tem que Sim. entender e tem que resolver essa questão, porque a gente está aqui para evoluir, a gente não pode passar em branco, né? A gente não pode sair daqui sem falar, pô, minha trajetória, né? Não pode, a gente não pode morrer sem nunca ter nascido. Então, a gente tem que aprender. E eu me incluo, né? Eu me incluo. Em muitos disso aqui, tá? Com certeza. Eu Em também, muitos lógico. desses ciclos aqui eu me incluo. Aí, Sim. tem jeito, né? ah, 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 falamos do oitavo. Agora vamos falar do nono. Fuga da Aham. magreza. Então, pessoas que receberam, né, foram muito. Tiraram muito sarro lá na infância, de fato de ser magra, ou passaram muita necessidade na infância e enxerga a magreza, né? Lembra quando a gente falou teve uma vez, acho que foi na live, acho que foi na 6, que a gente trouxe o aumento de peso, né? O ser pesadão, grande como riqueza. Por quê? É a compensação dessa aí. Então, às vezes a pessoa ela passou muita necessidade ou tiraram muito sarro quando ela era pequena, muito magra, não sei o quê, papapá. Vê aonde? No aumento de peso, a fuga disso, né? E, pô, eu não quero mais passar a necessidade que eu passei, então deixa eu comer aqui, porque é aquela, nesse caso, é a mentalidade que a gente tem, né? A gente tem. Isso já é instintivo, né? É a mentalidade de escassez que a gente tem. Isso aí a gente já traz dos nossos ancestrais lá, né? Do homem das cavernas, porque não tinha comida, né? Não tinha comida. E se a gente vem passando, pessoas que passaram por isso em algum momento, cara, isso é um gatilho que a pessoa, meu, deixa eu comer aqui, deixa eu comer, como se não houvesse amanhã, né? Então, como se amanhã não ia ter comida, né? Então é isso, pessoas que passaram muita necessidade, ou também pessoas que sofreram muito né, bullying, né? Sofreram bullying por conta de ser magro, então esconde. Só que aí começa a tem a recompensa que, cara, agora eu não sou mais magrelo, né? Ou muitas vezes, porque a gente vai passando também a idade, a gente não vai ficando magrelo, né? Magrelo quando é criança, né? Só que na cabeça dela entendeu aquilo e, meu, se sustenta, virou lá, tá lá embutidinho lá no subconsciente, se sustenta esse padrão de pensamento que acaba acarretando consequências ruins aí, né? Para a pessoa. Então, vê como que é profundo, né? Como que é profundo esse lance aí né? Não é só alimentação, não é só exercício físico, tem coisas que são profundas, né? Então pode ser que muitas pessoas já se identificaram com o que a gente falou aqui, ou as pessoas que vão ver ali a gravação se identificam, nossa, né? E não esqueça, viu, pessoal, você se identificar e falar, isso faz parte da minha vida, identifica, fala, isso tem a ver comigo, fez sentido para mim, deixa lá nos comentários, né? E isso aqui a gente falou no 9, né? E agora, 10, dificuldade de suportar o estranhamento dos outros com as mudanças que acontecem no corpo, né? Então, por exemplo, a pessoa, as pessoas em volta já acostumou com a forma física daquela pessoa. Pô, às vezes ela já está muito tempo, né, com sobrepeso, então a pessoa já se acostumou. Quando ela começa
a emagrecer, as pessoas começam a, né, não está acostumado, então começa a questionar, oh, e aí, nossa, o que aconteceu? E muitas vezes a pessoa, para evitar isso, esses questionamentos, puta, não quero ficar enchendo, não quero que os outros enchendo meu saco, dando satisfação da minha vida para os outros, a pessoa se mantém do jeito que está, mesmo entendendo que precisa mudar. Só que ali, né, lá no íntimo dela, fica esse negócio, mas se eu mudar, as pessoas vão começar a me encher o saco, começar a me questionar, deixa eu ficar do jeito que eu tô aqui, mesmo que... Né, Pergunta por quê, né? O que, né, se resolveu agora? E aí depois entra em outras coisas também, né, Júnior? Depois entra, depois que você começou a emagrecer, você tá chato, você não come isso, você não vai mais na minha festa, você não vai mais na exato. balada, no Começa a churrasco somar, dos né? amigos. É. E aí a pessoa, junto com isso, com esse estranhamento, né, das pessoas, que a pessoa já se sente meio desconfortável de ficar repetindo a mesma coisa toda hora. E lógico, né? Tem gente que vai adorar falar que as pessoas notem, porque tem gente que adora que a pessoa nota, nossa, estou emagrecendo, mas tem gente que não gosta, né? Então, e da mesma forma que essas pessoas não gostam, já tem esse lance do, pô, tem que ficar me justificando. Na cabeça dela também, ela começa a não pertencer mais àquele grupo, né? Então, principalmente se o grupo for um grupo que usa muita alimentação ali, né? Os quitutes, como forma de reunião, como forma de... Se é um grupo que já está, né, não está muito aí com relação à alimentação e tá todo mundo ali meio com sobrepeso e, cara, pô, se eu começar a emagrecer, pô, será que eles vão... será que eles vão começar a me ver? Né? Tem essa questão, que isso aí a gente trouxe na live 24, né? Que é o senso de pertencimento, né? Então, cara, não pertenço mais. A pessoa começa a se ver como um traidor, né? Então, ou uma traidora do grupo. Cara, então, o quanto o emagrecimento deixa de ser ecológico, né? E já que isso não é ecológico, deixa eu ficar do jeitinho que estou aqui. Só que te dá recompensas a curto prazo, só que te dá as consequências. Se começar já apareceu ali consequências na saúde, cara, resolve vai com comunicação. Que estratégia que a pessoa vai criar para resolver essa situação? Principalmente se ela viu, né? Se ela já entendeu, se ela já tomou consciência que é isso que está acontecendo, né, na vida dela. Então, cara, vai lá, resolve, porque a gente sabe o final, né? A gente sabe o final. Então, toda hora a gente fala aqui, vou insistir, cara, quase 1/3 da população já está em obesidade. Quase 1/3 da população brasileira. Quase 1/3. 26, eu vi lá, atualizadinho, 2019. 26,8% da população está obeso. Cara, né? Então, sobrepeso é uma coisa. Tem gente que ainda não apresenta, né, nos graus de sobrepeso, muitas vezes a pessoa não apresentou ainda nenhum problema físico. Obesidade é outra coisa. A maioria das pessoas com obesidade já estão apresentando, sim, problemas com relação à saúde, né? E a pessoa com sobrepeso, para ela ir para a obesidade é um pulo, né? Tá super perto o caminho, né? Sim, sim. Porque assim, se ela não consegue lidar, né? Se ela não consegue interromper esses ciclos, né? Esse ciclo de hábito que ela instalou, cara, vai, né? A tendência é só... Porque assim, o problema do álcool, da droga, né? Aquele lance que a pessoa fala assim, ó, se eu consumo... A pessoa começa... Por que a pessoa começa a consumir, aumentar o consumo de álcool e droga? Porque aquela quantidade não satisfaz mais ela. Né? Então o corpo já se adaptou. E a alimentação é a mesma coisa, né? Então por isso que a tendência, se a pessoa não interrompe, a tendência é chegar, né, muitas vezes a uma obesidade, ou não, ou às vezes antes de chegar na obesidade já começa a apresentar um monte de problema de saúde, porque o corpo vai se adaptando com aquela alimentação, o sistema emocional e já não é mais o suficiente. Então, se ela comia um chocolate para acalentar a emoção, começa a comer um chocolate meio, daqui a pouco ela começa a comer um chocolate, 2 chocolates, um chocolate, uma pizza, meia pizza, e vai só aumentando, o corpo vai se adaptando, né? Vai expandindo o estômago, né? E na bariátrica, o que eles fazem? Eles reduzem o estômago, que é para isso, para a pessoa não ter como,
né, ingerir. Só que tem muitos casos que começa a expandir de novo, o corpo começa a se adaptar. Tem uns que não, tem uns que já entram em colapso antes, né? E a pessoa vai a óbito. Então é isso. Então a tendência, se a pessoa já está no sobrepeso e não começou a apresentar alguns problemas, já começou a se incomodar e não resolve, a tendência é só empilhando, só empilhando, só empilhando. E é aquilo, eu acho que a vida também, uma forma de você empilhando e piorando o nível de sobrepeso e chegando até a obesidade, é uma forma da vida também te avisar. Então, lembra que eu falo? Que a vida ela fala assim, ó, você identificou, não resolveu? Ela vai apresentar de novo para você, um pouco maior, o problema. Para você tomar, né, para você tomar atitude. Ah, não, você tirou do lado e passou, ela vai apresentar de novo para você, um pouco Em maior. algum momento da sua vida, você vai ter que, né? Você vai ter que enfrentar aquilo ali, né? Aquela E o a sobrepeso, realidade, né? e o nosso peso é isso. É É, literalmente a vida falando assim, cara, você percebeu que você estava com um problema, só que você não quis resolver. Cara, você vai ficar um pouco maior. Cara, você vai ter que resolver. Então, aquele peso que era X, agora é X mais um pouco. Daqui a pouco, você não resolveu, e você não aí quis resolver. acomete aí gordura em fígado, vem os problemas, né? Ele vai dando os sinais, né? De que o negócio não está certo, né? Em que momento que fica insuportável que você fala, cara, agora ou vai ou racha. É a hora que o médico chega para você e fala, meu, se você não mudar, não vai durar um tempo, não sei o que, eles falam, né? E médico, eles já normalmente eles já dão a paulada porque eles já te apresentam o pior cenário, né? Eles vão te apresentar o Até pior porque cenário. ele sabe que se ele não te falar assim, e se você não levar esse choque, as pessoas, Júnior, elas tendem a, tipo, achar que é uma bobagem e ir empurrando. Não, Então, acho que eu acho que faz até parte da ética da profissão deles, que assim, eles precisam apresentar o pior cenário. Eles precisam, porque se eu falar, não, tá tranquilo, ó, resolve só um pouquinho isso aqui, tá? E a pessoa tende a ter um problema maior, a pessoa fala, pô, por que você não me avisou? Né? Então eles já vão sim. lá, já dá logo o pior cenário para a pessoa, que é para a pessoa, né? Ó, eu avisei você, já te dei o pior cenário, e, cara, porque é para você se mexer, né? E depois para você não também não me culpar, né? Para não culpar o médico também. Então, Né? Chegar num momento tão crítico, né? é isso aí. E é o que você falou, né? Então, a pessoa com sobrepeso, se ela não está com nenhum problema físico, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vida que segue, tá fazendo os acompanhamentos, não tem problema nenhum. A saúde tá em dia, cara. A não ser que você queira, né? Ah, quero mudar, quero emagrecer um pouquinho mais. Beleza. Mas já começou a apresentar algum problema? Resolve. Resolve, porque se você não resolver agora, você vai ter que. É aquilo, né? Se você não perde seu tempo cuidando da sua saúde, depois você vai ter que perder seu tempo cuidando da doença. Não tem jeito. Sim, Né? Não tem sim. jeito. Então, da mesma forma, a gente trouxe o exemplo da Vitória, né? Ela não queria perder tempo profissional ali para cuidar lá da saúde dela, cara, foi tarde demais, porque ela não teve tempo para cuidar da doença dela, né? Então, Sim. é isso. Eu acho que o recado foi dado, certo? Certo. Pessoal, e Então, se ficou isso. alguma dúvida, deixem nos comentários. Se fez sentido, também deixe, né? Porque é importante também as pessoas, se começar a fazer sentido, as pessoas sinalizarem, porque aí, assim, né, os canais de comunicação ali, as redes, começam a identificar como um conteúdo relevante. Então, isso é. Isso, e a gente traz, né, Júnior? Você tem muito conteúdo aí nas redes sociais, no Sim, Facebook, no Instagram, né? E a gente vai sempre bater aí nessa questão dos bastidores, do quanto é importante você cuidar da vida, né? Dos bastidores, que lógico que o palco do emagrecimento é muito importante, né? A gente considera o sim. palco a alimentação e a atividade física, mas os bastidores é exatamente como que está a sua vida, né? O que faz você engordar muito. Então, é muito comum eu ver pessoas que me falam, eu nem como muito, Cláudia, mas eu engordo tanto. Então, tem que buscar, né, Júnior? Tem alguma coisa muito desequilibrada na vida que está trazendo esse sobrepeso que talvez não seja de fato alimentação, É isso né? aí. Muitas vezes o que acontece também? Às vezes a pessoa acaba apresentando um monte de desequilíbrio hormonal.
Aí a pessoa fala, ah, não, mas é que eu tô com um problema hormonal. Você tenta ficar compensando esse problema hormonal. Só que esse desequilíbrio hormonal, ele se dá por conta de outras coisas, outros fatores, o estresse, o estilo de vida. Então que a pessoa precisa, mesmo assim. Porque assim, a ordem é essa. Atinge nosso espírito. Do nosso espírito atinge nossa psique atinge o nosso físico. Então, quando chegou o momento que já começou a afetar o físico, é porque tem coisas atrás que você precisa resolver. Não adianta você só resolver o sintoma, né? Então, a gente sempre fala aqui da bariátrica. Não adianta eu lá fazer uma bariátrica, sendo que, lógico, a bariátrica em momentos ela vai ser precisa, claro, porque às vezes não dá tempo de reverter. Mas se eu só fizer ela e não resolver o que estava fazendo eu comer do jeito que eu estava comendo, cara, das duas uma, né? Ou eu vou, quer dizer, das três, né? Ou eu vou comer tudo de novo e eu vou engordar de novo, que existem casos, ou meu corpo vai entrar em colapso e eu vou chegar a óbito, ou eu acabo desviando para um outro tipo de compulsão, né? Então, por quê? Porque não resolvi a questão que tem que resolver lá, né? Cara, é interna, é profunda e eu preciso resolver. Precisa resolver. Todos nós temos, a gente já estava falando aqui dos nossos desafios. Cara, né, eu tô aqui falando, ah, Júnior, mas sua vida tá toda resolvida? Claro que não, tá tudo cheio de pepino para resolver, cara. E a vida de ninguém vai estar 100% resolvida, né? Porque tá cheio de pipa aqui que tem que resolver. E é isso, só que a gente entendeu. Então, uma vez entenderam, mano, vamos lá, vamos resolver essa questão aí. Né? Vamos resolver essa questão. Porque senão é isso, né? Ou eu engordo de novo, ou meu corpo não suporta esse massacre, ou eu acabo compensando com outro tipo de compulsão. E com relação à compulsão, eu tenho bem próximo de mim pessoas que fizeram bariátrica, conheço algumas pessoas, e você vê que cada um começa a desenvolver um tipo de compulsão, cara, diferente. Não está mais ligado à alimentação, mas né, tem uma que começou a roer unha assim desesperadamente, cara. A unha tá. Ela levanta, se você parar para conversar com a pessoa, ela levanta até a máscara aqui, tá com a máscara para dar panela, levanta a máscara e. Por quê? É a mesma coisa que fazia ela comer, tá fazendo ela roer unha. A mesma coisa. Só que ela precisa resolver. Ela precisa resolver. Identificar e resolver. Né? Enquanto eu também eu sou cheio de mania, que a gente percebe e fala, cara, aí, muitas vezes eu falo, mano, por que eu tô fazendo isso? Deixa eu ver. Aí muitas vezes a gente fica na incompetência inconsciente, não entende por que tá fazendo. Mas quando entende, quando a gente fala, aí a gente tenta resolver essa questão aí, né? Não, deixa eu resolver isso aí que né? Tem que resolver. Isso aí. Certo? Ô, Júnior, certo. Quem quer te encontrar aí nas redes sociais, como que faz? Eu que sou sua assistente, estou pedindo para você falar. Show. No Instagram é só acessar, né? odair.junior.se. Lá na bio do Instagram tem um negócio bem legal, que se a pessoa quiser participar do nosso treinamento gratuito, né? Que futuramente aí vai ser apresentado, a pessoa só clicar lá no link da bio, que vai entrar numa lista de espera lá, né? Para ser avisado. Deixa os dados lá direitinho, manda pra gente que a gente vai avisar quando tiver pronto, tudo prontinho, né? Para quem quiser também ter acesso aos nossos conteúdos lá no YouTube, aí é só digitar lá na busca do YouTube, Odair Júnior Emagrecimento, Odair Júnior Saúde e Emagrecimento, que vai encontrar, vai dar de cara com nossos vídeos, aí fica mais fácil ali depois assinar, ou né, assinar o nosso canal, entrar e, se possível também, para sempre ser atualizada, né, de novos conteúdos, clicar lá no sininho, deixar o sininho ativado para sempre estar por dentro dos novos conteúdos, né, que a gente vai subindo aí para as plataformas. Isso aí. Certo? E se alguém tiver dúvida, deixem nos comentários ali, né? Porque dúvidas recorrentes, ou dependendo do grau da dúvida, fala, nossa, interessante, isso aqui eu não tinha pensado. Bem interessante. A gente pode criar novos conteúdos para sanar isso aí, né? Porque muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de um monte. E é mesmo, tá? Não é balela. Fala, não, isso é balela. Não. É inconsciente coletivo. Sim. E às vezes é óbvio para você e não é, né? Não existe óbvio, né? Tudo tem que ser dito, né, Júnior? É isso aí. Certo? Certo. Então, mais uma. Obrigada, pessoal, boa todo tarde. mundo que participou. Tchau, fique com Deus. Cláudia, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau. Até sexta, né?
Até Sexta, sexta-feira às 14, até sexta-feira às 14. tá bom? Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até. tchau. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Tchau, tchau.